canal, bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês o porquê eu estou aqui, porquê eu decidi falar, porquê eu decidi gravar vídeos para o YouTube, o que eu tenho com isso, qual é o meu propósito. Mas eu quero começar lendo a palavra de Deus em Romanos 8:28, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por esse motivo que eu estou aqui, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades cooperam sim para o bem daqueles que amam a Deus. Eu decidi começar esse canal por conta de uma doença, vamos dizer assim, a doença do século. Todo mundo hoje tem, ou fala, ou conhece alguém, ou sabe a respeito da ansiedade. Foi por aí que começou a história desse canal. Há 2 anos mais ou menos, eu enfrentei esse processo, ainda enfrento esse processo, mas há 2 anos atrás foi que ele realmente apareceu com ênfase assim na minha vida, no meu dia a dia, e desde então eu venho aprendendo inúmeras e inúmeras coisas ao meu respeito, coisas sobre o meu caráter que eu não conhecia. E eu tô aqui para falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou aqui para dizer que a ansiedade coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na minha vida foi assim, e dependendo da forma que você olhar para o seu problema, para a sua situação, vai ser assim para você também. Como assim a ansiedade cooperou para o bem? A ansiedade foi uma bênção na minha vida? Foi. Foi porque ela me tirou de um lugar onde eu nem sequer sabia que eu estava. A ansiedade me trouxe luz sobre quem eu sou, sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, sobre o que Deus espera de mim, sobre o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, como eu posso influenciar e além daquilo, só pensar em mim, só olhar para o meu próprio umbigo, só pensar a meu respeito. Foi desse lugar que eu saí para um lugar onde eu tenho como ajudar, eu tenho como falar. Tem uma citação muito incrível no livro do John Bevere, se eu não me engano é Implacável. Ele fala que na onde nós sofremos, na onde nós tivemos cicatrizes, daquele lugar nós tiramos autoridade para ajudar outros na mesma situação. Eu ainda enfrento a ansiedade, mas de uma forma muito mais leve, olhando de outra forma para ela, entendendo hoje que ela tem um objetivo lindo, que ela me trouxe para mais perto de Cristo, que ela me trouxe amor por mim e pelas outras pessoas e que as dificuldades também podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu vivo uma nova vida. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Desde que a ansiedade literalmente apareceu assim na minha vida, eu saí do meu trabalho, eu mudei de casa, eu fiquei um bom tempo sem dirigir. Tive algumas, vamos dizer, sequelas que hoje não me afetam mais. Ou quando me afetam, eu tenho força, eu tenho graça de Deus para passar por cima delas. Graças a Deus, a graça de Deus. Porque sem ela eu não estaria aqui, sem ela eu não entenderia o propósito disso. Sem ela eu poderia ter ficado naquela fase há 2 anos atrás na ansiedade. E são tantos milagres para um vídeo só que não cabe. Mas todos os momentos, todas as vezes quando eu parei e pensei, meu Deus, eu nunca mais vou sair desse buraco que a ansiedade parece colocar a gente. Todas as vezes que eu pensei, não tem mais o que fazer. Todas essas vezes, Deus usou pessoas, Deus usou livros, Deus usou médicos para falar comigo e para mostrar que há saída, que há solução e que tinha um motivo, tinha algo ali dentro daquela ansiedade que cooperava para o meu bem, porque eu amo a Deus, como diz a palavra aqui. Então mudou completamente minha vida. Outra coisa que mudou, vamos falar de coisa boa também, tô falando aqui que todas as coisas cooperam para o bem, então vamos falar de coisas boas. Outra coisa que mudou, a minha saúde mudou. A minha saúde é outra hoje. Naquela época eu tomava remédio para hipertensão. Naquela época eu estava bem acima do meu peso. Desde aquela época eu já perdi mais de 13 quilos. Desde aquela época eu adquiri hábitos saudáveis na alimentação, atividade física. Desde aquela época eu conheci o Deus que eu sirvo de forma mais profunda, de forma em que nos momentos de dificuldade Ele me socorria, Ele me levantava. Que mais? Tenho um relacionamento com o meu marido, meu esposo, assim, 1 milhão de vezes melhor, se é possível contar, se é possível numerar isso, porque ele esteve comigo em todo esse momento, ele me ajudou em todo esse momento, nós crescemos junto em todo esse momento. Então são inúmeros milagres, inúmeros, e que eu vou contar muito mais em outros vídeos, se for essa a vontade de Deus. O motivo de eu estar aqui, o motivo desses vídeos são para
compartilhar com vocês aquilo que eu tenho recebido. Eu sempre tive vontade, eu gosto muito de falar a respeito da palavra de Deus, a respeito de experiências e testemunhos com Deus, de uma vida com Deus. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu sempre busquei uma ferramenta para isso. E agora eu acho que é o momento. Pausa. O Bruno vai ter que fazer um corte aqui. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar um pouco de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho recebido. A palavra diz: ide e anunciar, e é o que eu estou fazendo aqui. É esse o intuito desse canal. Ide e anunciar, falar do evangelho, falar do bem que Deus tem feito a mim, que aquilo que eu tenho recebido de Deus para curar as minhas feridas, para me tirar dos lugares onde eu estou, buracos, os vales que nós passamos, esse testemunho possa atingir outras pessoas, possa abençoar outras pessoas, e é por isso que eu tô aqui, para falar do amor de Deus. Eu quero compartilhar tudo que Deus tem feito na minha vida, eu quero contar as maravilhas, eu quero contar as bênçãos que eu tenho recebido, eu quero contar a palavra de Deus que está sendo revelada para mim nesse momento, eu quero falar sobre aquilo que está ardendo no meu coração, e eu quero usar essa ferramenta para isso. Como eu ouço muitas e muitas pessoas falando isso, me edifica isso, me levanta, é o que eu quero fazer aqui também. Então hoje o objetivo desse primeiro vídeo é explicar um pouquinho sobre isso, foi dar uma visão geral sobre a ansiedade, sobre algumas dificuldades que ela me trouxe, mas as inúmeras bênçãos, as inúmeras vivências que eu tive, que foram muito além do que eu sempre vivi sem a ansiedade. Vamos dizer assim, eu pude conhecer a Deus de outra forma, eu pude contar com Deus, eu pude confiar em Deus de outra forma, através da ansiedade. Então, de fato, todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu tô aqui para te dizer que você pode estar passando por um problema, seja ansiedade, seja depressão, seja um luto, seja o que for que você esteja passando. Tudo, absolutamente tudo está no controle de Deus. Ele sabe todas as coisas. Não acontece nada sem que passe pela permissão dele, e não acontece nada na vida daqueles que se dispuseram a viver para Cristo, a viver sua vontade, aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não acontece nada em nossas vidas sem propósito e sem um benefício, porque a palavra, ela é a verdade absoluta, e ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja o que for que você estiver passando, isso vai cooperar para o seu bem. Talvez, como lá atrás, eu não enxergava isso, eu não via isso. Hoje você pode não estar vendo isso, mas você vai enxergar isso muito, mas muito em breve. E lembre-se, ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo te dê direcionamento, para que o Espírito Santo te ajude a passar por isso e a enxergar o propósito disso. Quando eu enxerguei o propósito da ansiedade na minha vida, quando eu enxerguei o caminho de perdição que eu estava caminhando a passos largos, sem nenhuma dificuldade na minha vida, quando eu enxerguei esse lugar através da ótica da ansiedade, quando eu enxerguei esse lugar e vi que a ansiedade realmente estava cooperando para o meu bem, e que eu estava assim mudando a direção da minha vida, e o que me trouxe isso foi a ansiedade, realmente eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem. Então eu pude dar graças a Deus pela ansiedade. Eu pude entender que essa dificuldade me tornou alguém melhor, me tornou alguém mais parecida com Jesus, me tornou alguém muito. É difícil você entender aí do outro lado, mas eu tenho essa noção. Me tornou alguém muito diferente e alguém muito melhor do que eu fui ontem, antes da ansiedade. Então, seja o que você estiver passando, seja o que for, se você tem a sua vida debaixo da graça, debaixo da autoridade, do poder de Deus, isso coopera para o seu bem. E se você não consegue ver hoje, amanhã você vai ver isso. E eu tô aqui para te dizer que tudo passa. Todas as dificuldades vão passar e você vai enxergar o motivo pelo qual você viveu esse processo, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, o quanto você se tornou uma pessoa melhor. E é por isso que eu estou aqui. E esse é o primeiro vídeo, senão eu vou me estender demais. Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar, que eu estou postando. Terão muitos outros, não vai ter ordem, sequência. Eu vou continuar vivendo a minha vida, buscando a Deus como eu busco. E conforme Deus for me entregando, for me ensinando coisas, for
curando minhas emoções e minhas feridas, e eu tiver algo para compartilhar, algo para entregar, algo que Deus falou comigo e possa também falar com você, te ajudar, eu estarei aqui com mais um vídeo. Então, um beijo, fica com Deus, comenta aqui, conversa comigo a respeito do que você tem vivido, do que Deus tem feito na sua vida. Conta para mim os seus testemunhos também, para que eles possam me edificar e me ajudar na minha jornada também. Um grande beijo, fica com Deus.